Estamos conversando mais um podcast e você é nosso convidado a acompanhar essa entrevista. E o entrevistado de hoje é o pastor Wagner Neves. Wagner Neves, né? Uma pessoa sensacional, uma pessoa bacana demais, que vai contar a sua história. E eu quero convidar você a ficar aqui nesse podcast para acompanhar os detalhes dessa história, porque é algo sobrenatural. Amém? Pastor Wagner Neves, seja muito bem-vindo ao nosso programa, ao nosso podcast. É um prazer e uma honra ter o senhor aqui conosco e seja muito bem-vindo. Amém. Essa honra é toda minha, né? Pastor Warley está aqui, poder falar um pouco daquilo que Jesus faz. Geralmente as pessoas elas limitam o poder de Deus e não têm entendimento daquilo que Deus pode fazer. Mas nós viemos aqui como essa testemunha viva e fiel de Cristo, mostrar para todo mundo que vai assistir, aonde esse podcast ele for repassado, as pessoas vão entender que nós não podemos limitar o poder de Deus. Eu venho uma história contando, eu fui um cara que fiquei recluso por 9 anos, né? Já passei em vários presídios, fui preso no Rio de Janeiro. Sim. E trabalhei com tráfico, com assalto, com roubos, todo tipo de crime, na verdade, chamado de clínico geral do crime. Entendi. Aquele cara que, por exemplo, apareceu algo que ia ser rentável, ele colocava ali a sua disposição, o seu intelecto, a sua cabeça para fomentar essas coisas. Entendi. Então o senhor aproveitava a oportunidade onde o crime tinha uma rentabilidade, o senhor estava presente. Mas antes de nós entrarmos nisso, pastor, eu queria saber como é que era a sua infância, Wagner? Você é de onde? Você nasceu onde? Você foi criado aonde? Sim, na verdade eu fui criado em Goiás, né? E vim para Belo Horizonte com 7 anos de idade. Logo nessa idade, a minha mãe começou a frequentar a igreja quadrangular e nos levar, eu e meus outros irmãos aí à igreja. Então nós fomos criados dentro de um berço evangélico. Minha mãe ali, uma senhora muito assídua, muito dedicada às coisas do Senhor, de muita fé, começou a nos levar para a igreja, eu juntamente com meus irmãos, e eu conheci o Evangelho de Cristo, participava da escola bíblica dominical, cantava no coral da igreja, mas numa determinada idade, o mundo foi nos fazendo convite. Foi a brecha que Satanás precisou para ali trabalhar na minha mente e falar: você é muito jovem, o que você vai fazer dentro de uma igreja? E você começa a não ter uma visão espiritual, que é observar os membros da igreja. Isso é algo erradíssimo, você tem que observar o Senhor. E a partir do momento que você começa a fazer isso, Satanás começa a trabalhar. Eu fui criado com todo amor, por ser um filho caçula. Geralmente todo mundo tem uma visão que a pessoa que vai para a criminalidade, ela é uma pessoa maltratada, uma pessoa que sofreu abuso na infância. E a minha história ela é totalmente o oposto disso. Eu fui muito bem criado, muito bem cuidado pelos meus irmãos, mas numa determinada idade eu desviei do evangelho. Fui para o exército, passei uma temporada no exército e entrei para o crime já com 23 anos de idade. Então você serviu às Forças Armadas? Sim, passei o período no exército, é onde que eu aprendi a manusear fuzis, pistolas, granadas, bazucas, todo tipo de armamento, a trabalhar com explosivos e todas essas coisas, que aquilo foi usado mais tarde na minha vida criminosa. E né? No exército você serviu a infantaria ou pelotão de apoio? Eu entrei no grupo de artilharia de campanha, né? E fiz um estágio na Brigada Paraquedista no Rio. Então lá é uma tropa de elite, um grupo de pronto emprego, a qual você recebe todo o treinamento, considerado uma tropa preparada para agir em estado de guerra, né? Os paraquedistas, os boinas vermelhas. Isso, exatamente, coturno marrom. Boot marrom, né? Como é chamado lá. Sim. E aí? E com essa história toda, eu me desviei, saí daquele caminho do Senhor e conheci outros amigos que falaram: não, vamos entrar para a marginalidade e essas coisas. E eu sempre tive dentro de mim, pastor Warley, uma vontade muito de sair daquela zona, apesar de ter tudo na infância, mas a gente veio de uma família humilde do estado de Goiás. Eu tinha vontade de ser algo, poder me tornar um advogado ou ser até mesmo um policial, algo dessa maneira, uma vontade realmente de ter uma casa própria, de ter uma vida estável. E Satanás, vendo isso, você se afasta da presença de Deus. Satanás começa a trabalhar. Você pode, você tem capacidade para isso, você é capaz de conseguir isso, mas não da maneira certa. Então eu me envolvi com a criminalidade. Entrei para o roubo de cargas.
Fui fazer o primeiro assalto com um amigo de infância. Ele veio de uma família que tinha um poder aquisitivo muito bom, né? Ele era um grande assaltante de cargas, de bancos e todas essas coisas, e me conhecia, sabia que eu era um cara de confiança, um cara que tinha um psicológico preparado para suportar as pressões que é o crime realmente, porque muito se envolve no crime, mas aquele crime de ficar na biqueira, vendendo droga para alguém, fazer pequenos furtos, e eu comecei num patamar aonde eu me envolvi direto com bandidos respeitados, caras de renome que tinham livre acesso dentro de comunidades e trabalhava, e por me conhecer e saber como eu era um cara dedicado em fazer as coisas, eles me convidaram a trabalhar com ele. Então o primeiro convite que você teve para entrar na criminalidade foi o convite de poder assalto a cargas. Exatamente. Né? E que todo tipo de cargas, que cargas eram essas? Na verdade, a gente saía, um grupo todo armado, havia até policiais no meio desse grupo, né? Que era o cara que levava as armas, e eles observavam o caminhão e, devido aos eixos estar ali arriados, sabia que ali tinha alguma carga, então era uma loteria. Você ia e pegava, e a gente roubava qualquer tipo de carga. A gente já roubou desde carga de fechadura, a carga de remédio geriátrico, a cargas de tecidos, né? Roubamos uma carga de tecidos que veio mais de 50 mil calças, todas iguais, só mudava a numeração. Então a gente praticava esses assaltos, eles tinham galpões para guardar, tinham os receptadores para poder comprar essa mercadoria, era uma quadrilha organizada. E eu comecei a trabalhar nisso, participando desses assaltos, interceptando caminhões, dirigindo para essas quadrilhas. E o diabo, o que é que ele faz naquele presente momento? Ele te concede tudo. Todos os assaltos que a gente realizava, nós éramos bem-sucedidos. Então você começa a pensar, poxa, isso é uma profissão. Eu vou lá, faço meu trabalho com dedicação, aquilo dá certo, eu recebo a minha parte e volto para a minha vida normal. Começo a viver, começo a ter uma agência, começo a trabalhar, montei uma agência de carro para mim. Então aquilo começou a fomentar tudo aquilo que eu estava procurando. O diabo foi me concedendo aquilo, foi me concedendo. Nessa mesma quadrilha, havia um outro rapaz que também era amigo dele e ele era traficante de drogas. Mas eu vou te fazer uma pergunta. Que tipo de armas que vocês interceptavam essas cargas? Que tipo de armamento que vocês usavam ali? Era revólver, pistola? Não, a gente usava geralmente submetralhadoras M5, usava também fuzil 5.56, ou na época o AR-15 era um fuzil muito solicitado, a gente tinha granadas M9, pistola 9mm, .40, todo tipo de armamento, colete balístico, né? A quadrilha era bem especializada em roubo de carro. Quando eu fui fazer parte dessa quadrilha, na verdade eles já tinham todos os aparatos e todos os acessórios necessários para roubo de carga. Caminhões também com placas adulteradas para transportar essas mercadorias, né? Galpões para poder guardar, pessoas que faziam notas falsas para transportar. Era uma quadrilha bastante organizada. Bem organizada. Bem né? organizada. E Wagner, eu te pergunto o seguinte, em alguma interceptação de alguma carga que vocês iriam ali subtrair, vocês, em algum desses momentos, já teve confronto com a polícia? Não, no roubo de carga não. O que aconteceu foi o próprio motorista do caminhão, né? Está armado, e quando a gente foi na BR-101, próxima à cidade de Campos dos Goytacazes, no estado do Rio de Janeiro, a gente foi ali realizar esse assalto e a gente pediu o motorista que parasse, né? A gente vinha num carro de passeio menor, emparelhava junto ali com ele, pedia para que ele parasse o caminhão. Esse motorista, não obedecendo os comandos que foram dados, me saca de uma pistola e começa a desferir disparos de arma de fogo contra o nosso veículo. E nisso aí havia mais 3 compassos comigo. Um leva um tiro e seu esôfago é perfurado, o outro leva um tiro e a sua cavícula é quebrada, e a gente desfere vários tiros ali na cabine desse caminhão e leva esses outros comparsas para o atendimento médico, né? Esse outro compasso, ele ficou com deficiência, ele não pôde mais andar, esse que levou um tiro porque ela furou o esôfago e se alojou na medula, numa parte da espinha assim mais técnica, né? Que os médicos explicaram. E era um cara que ele tinha carteira um exímio profissional para dirigir caminhões. Acabou perdendo ali a mobilidade das pernas.
nesse assalto. Foi algo assim, mas em termos de polícia, a nossa organização era muito grande e se a gente olhar, nosso país é um país que tem a maior malha viária do Brasil. Então há pontos que são dispersos, que você pode ficar ali e subtrair aquelas cargas facilmente. Era tudo uma questão de estratégia e planejamento. Estratégia e planejamento, exatamente isso. O ponto onde o caminhão vai trabalhar de uma forma mais lenta, você vai vir e vai interceptar aquilo. Cidades de apoio que tem ali perto, que você pode entrar com o caminhão e também desfazer aquilo e levar o caminhão, né, para outro lugar. Algo que a gente não fazia, era jamais a gente machucaria a pessoa. A gente trabalhava numa parte psicológica, nessa parte que eu muito entrava, que era conversar com o motorista e fazer ele entender que aquela carga não era dele. Não precisava ele fazer nada, não precisava ele reagir, né? A gente trabalhava com esse psicológico, são coisas que eu aprendi no exército. Então eu falava, deixa eu te explicar uma coisa, você tem família? Tem, eu também tenho família. Então se você agir normalmente e você não tentar ser um super-herói, daqui no máximo 4 horas você está com sua família e eu vou estar com a minha. Então o motorista entendia que a gente não queria subtrair, a gente não subtraía nenhum bem desse motorista, às vezes até deixava com algum dinheiro para ele poder. O nosso interesse era uma quadrilha especializada em roubo de carga. Tá? Tudo bem. Aí, sim. É o chamado crime organizado, crime né? Organizado. Crime organizado. E daí, a gente conheceu esse outro rapaz, que ele é de São Paulo, ele falou para mim, Wagner, cara, essa vida do roubo de carga, mas hoje com os olhos espirituais, pastor, eu percebo que isso tudo era uma estratégia do diabo. Esse roubo de carga, você se arrisca muito. Você pode deparar com polícia, é uma coisa, eu tenho algo para você que com a sua inteligência, com a maneira que você vai fazer, você vai conseguir lucrar muito mais sem correr risco. E aquilo soou no meu ouvido como algo bom. Ele quis te promover no crime, Exatamente. Exatamente. Fomos para o estado de São Paulo. Esse cara, ele conhecia a maioria dos integrantes do PCC e todas essas coisas. E daí para frente ele falou, não, eu vou te ajudar. Eu falei, mas eu não tenho dinheiro. Eu até tinha, mas eu não queria. Ele falou, não estou falando de dinheiro. Estou falando de uma preparação para que você comece a trabalhar junto comigo e a traficar droga. E foi esse rapaz que me levou para as favelas carioca. Ele conhecia Fernandinho Beiramar, ele conhecia Fernandinho Garabu, que era dono do Dendê, ele conhecia toda essa criminalidade carioca, porque ele trazia droga de São Paulo e fomentava as favelas do Rio. E eu comecei a trabalhar como um apoio dele. Ele deixava eu fomentar essas favelas menores, né? Mas ele te levou para São Paulo. Sim. E de São Paulo ele tinha conexão com o crime organizado dentro do estado do Rio de Janeiro. Ele era um cara que ele tinha conexão com crime organizado em todo o Brasil. E Bolívia, foi essa pessoa que me levou para Bolívia. Eu estive em Santa Cruz de la Sierra. Foi ele que me levou para Pedro Juan Cabaleira, no Paraguai. Então, a partir dele eu conseguia chegar a lugares que, né, dentro da criminalidade, que seria complicado de outras pessoas chegar, porque eu havia como um padrinho, um cara que é respeitado, um cara que tem um renome dentro da criminalidade. Então, não, esse aqui eu gosto muito dele, é como se fosse um irmão para mim. Aquilo abriu as portas para que eu pudesse seguir nessa vida criminosa. Aí eu comecei a trabalhar com a gente foi se especializando, porque o que acontece? Quando você vai para uma coisa, eu sou uma pessoa muito resiliente e eu gosto de procurar sempre o ápice daquela coisa. Eu acho que o bom é uma palavra que nos deixa numa zona de conforto. Eu gosto de passar do bom e procurar o excelente. É a pessoa que gosta de ser acima da média em tudo que ele faz, né? Hoje, para a honra e glória do Senhor, eu dedico tudo isso ao Evangelho de Cristo, eu dedico tudo isso a buscar o Senhor, a leitura, a entendimento. Eu gosto de estudar um pouco o hebraico, eu gosto de estudar o aramaico, para que a gente chegue mais próximo daquilo que o nosso Deus Todo-Poderoso viveu e vive. Isso é muito bom, né, pastor? Mas eu te pergunto, e aí? Então, você foi para São Paulo, recebeu essa, vamos supor, essa indicação né, dessa pessoa que te colocou num patamar, numa prateleira, né? Vamos dizer assim, dos grandes, assim, né? E daí você começou a poder... Você traficava, como é que é? Você fornecia para as favelas? Como é que você fazia? E aí vem uma outra parte da história. Comecei a vender para as favelas. Tudo bem, tudo começou a correr bem.
A gente tinha as pessoas que iam fazer a distribuição, então ele começou a me explicar como funcionava aquilo. Você não pode estar perto da droga, você não pode pôr a mão em droga, você tem que ter pessoas de confiança que façam tudo aquilo, e isso dificulta muito o trabalho da polícia, porque se eu sou um cara que eu não ando com droga, eu não tenho droga em momento nenhum, como que a polícia poderia me prender? Estou sempre trocando de estado, fico um tempo em São Paulo, um tempo no Rio, um tempo em Minas Gerais. Então você não tem também nenhum endereço fixo ali. Aquilo começa a tornar o trabalho da polícia complicado. E ele começa a trabalhar com isso e em um determinado tempo ele fala, a gente tem que chegar no patamar que a gente precisa fabricar essa droga. É possível? Eu falei, claro que é. Ele falou, não, eu confio em você, que eu sei que você é inteligente, você é capaz, tudo bem. Fomos para Santa Cruz de la Sierra. Chegamos lá, começamos a ver como era produzida a pasta base. Né? Havia dentro da floresta, eles produziam aquilo em larga escala. E eu venho aqui falar para o jovem, não põe essa porcaria no seu corpo, não. Aquilo é tão triste, o pastor Arlen. São solvente, gasolina, tudo aquilo que você pensar de ruim que existe, aquilo é colocado. Entendeu? Essa pasta base que ela é o princípio ativo para fazer a cocaína, ela é o princípio ativo do crack, ela é algo, sabe, num poder destrutivo, aquilo é uma coisa que o próprio Satanás colocou ali o dedo dele para poder gerar aquilo, por isso que a gente entende essa destruição e esse poder psíquico que ele causa na pessoa de vício e todas essas coisas. E nesse tempo a gente começou a trabalhar com refinaria. Foi preciso estudar a química, os produtos químicos, umidade relativa do ar, tudo que era necessário em cada cidade. Se você produzisse como a umidade relativa do ar ela muda, você precisava usar uma determinada química. E eu comecei a me especializar nessa área do refinamento. Sem ser formado em química, eu aprendi somente aquela química destrutiva, que era a química de produzir aquelas drogas e aquelas coisas. E começamos a trabalhar, então, ele te deu um acesso à Bolívia. Sim, ele me deu acesso à Bolívia. E você conseguiu entrar, vamos dizer assim, num território de fabricação dessa droga. Sim. Porque não é fácil entrar num lugar desse, né? Para entrar nesse tem que ter um contato muito forte, né? Era exatamente o que ele tinha. Na verdade, quem era o maior traficante lá da Bolívia que nos fornecia droga, ele era um médico. Então a gente começa a entender que as camadas do crime, ela não é essa camada que a gente enxerga superficial ela é muito mais. O garotinho de aba reta, vivendo ali na comunidade, vendendo droga. Ela é uma camada onde existe político, onde existe pessoas de alto escalão, pessoas estudadas, graduadas, com faculdades, mestrados, doutorados, que estão ali fomentados e transvestidos atrás daquelas coisas. E o crime, ele é algo muito grande. A gente percebe hoje pelas milícias, a gente percebe hoje que um deputado federal está envolvido no homicídio de uma pessoa. Então a gente começa a perceber que a doença, crime organizado no Brasil, ela é maior do que a gente pensa. E para combater isso, é necessário a gente falar com o próprio Deus. Só Deus pode mudar. O nosso país é um país lindo, é um país de riqueza, é um país que tem tudo, um povo alegre, um povo que Deus nos fez uma promessa de sempre cuidar dessa nação, mas o diabo também, aquele principado, quando diz em Daniel que existia o príncipe da Pérsia que estava sob a região da Babilônia, nós entendemos que na Bíblia, todo lugar existe uma potestade, um principado que fica por cima daquilo. E aqui no Brasil não é diferente. Essa potestade, esses principados malignos, eles vivem a colocar o quê? É um país que descamba para a criminalidade. Começa com política, começa com essas coisas, só o Senhor para dar um jeito nisso. Isso tudo foi a ascensão do crime, né, pastor? Sim, sim. O diabo, ele te levou numa ascensão, mas depois começa a queda. A queda. Com esse nome, a gente refinando droga, mandando droga para as favelas cariocas, para alguns estados de Minas. A polícia também tem a sua parte de investigação. Então começou a parte que a gente era preso várias vezes. A gente foi preso no estado de São Paulo pela polícia, nos pediram um valor X. Tudo bem, você paga. Fomos para o Rio de Janeiro, fomos sequestrados pela polícia. Passei 3 dias sequestrado dentro de uma delegacia.
sequestrado dentro de uma delegacia. Olha o que eu estou contando para o senhor. Me ajuda. Quem te trouxe? Fulano. Você resolve com ele. Enquanto você tem direito a um telefone de telefonar para alguém para trazer aqui o dinheiro para você ser solto. Nesse momento, a gente paga dinheiro. Então, tudo aquilo que você começou a ganhar, o senhor começa a entender que começa também a gastar. Eu quero. Olha, se você não me dá tanto, tá vendo essa droga aqui? Isso aqui vai ser sua. Isso aqui vai ser seu. Então, você começa essa derrocada. A partir de um tempo, eu estou na cidade de Juiz de Fora, onde eu morei também bastante tempo. E lá também me envolvi na criminalidade. Comecei a trabalhar, a vender muita droga na cidade de Juiz de Fora, que ali, na verdade, é um eixo entre Minas e o Rio, né? Fica bem na divisa, então era uma base de apoio muito boa para você trabalhar em Juiz de Fora e conseguir mandar as suas drogas e armas. E a gente começou depois evoluir num plano também, que era vender a própria mistura pro cara, porque eu já estava fazendo uma mentoria para os traficantes. Além de eu vender a pasta base, eu fazia uma mentoria para eles misturar aquilo para que eles obtessem mais lucros. Mais lucros, né? E tudo usando o que eu me admiro hoje, quando eu olho, eu falo, Deus, por que o Senhor permitiu eu me dedicar tanto a essas coisas? Sabe, eu me pergunto, e Deus fala, tudo isso é para a honra e glória do nome do Senhor. Porque tudo aquilo que você se dedica, muito mais eu tenho hoje para a sua vida. Sim. Muito mais eu tenho para você contar histórias. Quando a gente vai trabalhar com uma pessoa que ela é egressa do sistema prisional, eu falo, meu querido, tudo que você imaginar sobre crime, sobre marginalidade, eu posso te dar uma aula, eu posso escrever uma tese de doutorado e te entregar, porque eu conheço isso da raiz até a copa, de baixo até em cima. Então tudo isso eu posso lhe explicar. E nessa derrocada, o que é que me acontece a primeira vez? Eu vou preso. Uma vez, numa refinaria, fomos presos com 13 quilos de cocaína. Refinado, telefone com escuta. Que estado foi esse? Foi Juiz de Fora, na cidade de Minas Gerais. Juiz de Fora também vocês tinham uma refinaria lá. Todo lugar, a refinaria começou a parar num lugar, a plantar, e a gente vinha e conseguia já trazer aquilo, porque ela é bem artesanal. Na verdade, elas são luzes e as misturas. Não é uma coisa, né? Com a química, ela tem todo o trabalho de montar, que ela faz. É uma coisa bem artesanal, muita sujeira, muito tudo. Então, quando a gente vem falar isso, mais uma vez, eu volto a repetir. Você que é jovem, você que está saudável, bonito, evite as drogas. Sim. A gente está falando aqui como servo do Senhor, primeiramente, mas como ser humano. Entenda, isso é algo que não vai te levar a nada. Cada vez tem piorado. Não sei se vocês puderam ver essa nova droga K. O cara usa aquilo, o cara fica paralisado, doente, morrendo. Então você troca a sua vida, a sua saúde, por um momento. E a gente pode, e quem tá falando isso, né, é uma pessoa que viu, conhece pessoas, conhece histórias, né, de pessoas que entraram na droga, tiveram a sua vida destruída, né, então você tem, vamos dizer, toda a autoridade para poder dizer que esse é o pior caminho que a pessoa, ou um jovem, independente de ser jovem, adulto ou velho, qualquer pessoa pode entrar, porque é um caminho de destruição, né, pastor? É um caminho de destruição e morte. Você perder tudo, você perder a sua higiene pessoal, seu poder de reação, de pensamento ser limitado, porque aquilo só gera visar lucro, não tem controle nenhum. Se a gente compra um remédio na farmácia, ele já nos causa algum efeito colateral, quanto mais algo que a gente, isso chega tão ao cúmulo do absurdo que um determinado tempo eu estava numa casa na cidade de Petrópolis, e a gente ali trabalhando, refinando uma droga, e ela tem uma flor que ela solta um óleo muito grande. Não sei se o senhor já viu caído no chão, não sei o nome dessa flor. Ela fica assim, ela fica muito escorregadia. E a matéria pasta base, na verdade, ela é um óleo. Se você olhar, você pode voltar ela para o estado líquido e depois, com um choque térmico, ela retorna para o estado sólido. Então, o que acontece? A gente pegou aquela flor, espremeu aquele óleo e colocou dentro da mistura para fazer a droga, para fazer um teste. Sem pensar que aquilo poderia matar alguém ou sem procurar entender o que aquilo ia fazer. Então a gente vai entendendo aquilo quando nós não estamos debaixo da mão de Deus e a gente dá legalidade para o diabo trabalhar nessa zona aqui, que é a nossa mente, é o que a gente vê acontecer. São as pessoas matarem, são as pessoas roubarem, são as pessoas gerar destruição para o inimigo. E nessa prisão,
voltando para esse assunto, fomos presos na refinaria, levado ao presídio, 13 quilos de cocaína, preso em flagrante e levado para o presídio. Ok, tudo bem. Quando chegou lá, a gente tem que dar um jeito. Passou 2 dias que eu estava preso, eu tentei fugir. Na verdade, eu cheguei, já tinha uma fuga acontecendo. E consegui evadir, sair pelo muro e ter uma mata lá atrás. Na verdade, eu fui preso já nessa mata, porque eu pedi para que um comparsa me ajudasse, viesse com o carro, só que quando ele estava, a polícia veio daquele lugar, ele não pôde fazer nada, eu tive que subir para o lado de uma pedreira. Eles passaram a noite todos nos procurando, nos encontraram. Retorna novamente para o presídio. Falei, não vou ficar preso. Aí vem advogado, vem isso, vem aquilo. Falou, olha, Wagner, tem uma solução. A gente está usando isso muito agora. A lei é uma brecha. Se você for dado como doido, você vai ganhar uma medida de segurança, né, que é de 3 anos, e essa medida você vai fazer um exame que se chama cessação de periculosidade. Com 9 meses você está na rua. Onde que eu assino? Eu saio de dentro da penitenciária, num esquema, né? Isso na verdade era um esquema, e vou parar em Barbacena, na clínica de louco. Então você se passou por louco para poder escapar da prisão. Exatamente. Vou parar em Barbacena, na clínica de louco. Entro lá completamente sã. E no tempo que eu saí de lá internado, que durou 25 dias, eu saí completamente doido. Eu entrei sã na clínica e com a medicação e com as pessoas que estavam lá, pessoas que mataram a mãe dormindo, jogando óleo quente no ouvido, pessoas que picaram o pai, colocaram dentro de mala. Então aquilo, um ambiente, né, extremamente, hoje a gente olhando com os olhos espirituais, extremamente propício para as hostes malignas trabalharem, porque a loucura, ela vem de um espírito que vai gerando a loucura na pessoa. Eu saí de lá completamente louco. Se eu me deparasse com o senhor, eu não conhecia quem era o senhor. E lá parece que para dormir cedam todos, né? Todos. E a medicação muito pesada, né? Sossega leão. Sossega leão. E isso todos os dias? Todos os dias. Durante 25 dias, acabou o homem. Chegou o tempo, falou, não, você não vai aguentar isso não. Eu saí de lá, consegui a cessação, passei 1 ano e 2 meses preso só, com 13 quilos de cocaína, né? Porque a gente também tinha um poder aquisitivo para poder estar comprando isso. Ganhei o laudo de doido. Um laudo de esquizofrenia e síndrome do pânico e mania de perseguição. Saí com esse laudo de lá, beleza, vamos voltar para as atividades. É um cara que não pensava em Deus, um cara que esteve dentro da igreja com tudo para pensar no Senhor, a oportunidade, Deus lhe permite, o presídio lá era tudo aberto, não era esse sistema de swap hoje, faca de açougue, revólver. Então, um lugar propício a você perder a sua vida em qualquer instante. Aquilo era um barril de pólvora que poderia explodir uma rebelião, aquela coisa. Para mim não era o suficiente. Eu cheguei, eu fui ser disciplina ainda dessa cadeia. Existia a cela que chamava a cela da comissão, que eram 8 líderes de cada ala. Eu fui convidado, né, por ter aquela história, aquela repercussão, o nome, eu fui convidado a fazer parte dessa ala da comissão, que era a disciplina. A disciplina, para quem não sabe, é aquele grupo que dão as sentenças para aquelas pessoas que erram dentro do presídio, não é isso? Exatamente isso, para os que têm dívidas, para aqueles que caguetaram, para todo tipo de coisa. Você ficou lá naquele papel de juiz. Vem cá, eu fiz isso, vai ser cobrado. Cobrado como? Não, dá uma estocada nele só de faca. Dá uma paulada na canela dele, deixa quebrado. Não, vai tomar só um esfrega. Toma uns tapas, pode deixar aí, você não convive mais com a gente. Então, tudo isso, e o diabo colocando, tá vendo? Olha, você que controla tudo isso, você que é o cara que tá à frente de todas essas coisas, e aquela inteligência, né? Muitos que chegavam lá, que eram considerados os caras que eram patrões, eles desfaziam da pessoa, e eu trabalhava numa linha totalmente diferente. Eu vinha pros humildes, então mandava vir as drogas, eu pedia, eu quero 2 quilos de maconha aqui dentro dessa cadeia. O cara trazia, eu cortava. Olha, quem é que você tem visita? Tem não. Toma isso aqui. Então eu tinha a massa, que eram os chamados humildes da cadeia, que eram todos a meu favor. Tanto que uma vez houve uma discussão entre essas lideranças, e o que aconteceu? Eles falaram, e agora vai virar a cadeia. Eu falei, nossa, agora eu vou morrer.
Porque eu vim pra cá, eu entrei pro crime muito tarde. Tem cara que já tá no crime há muito tempo. Mas aí a estratégia que foi o quê? Todos aqueles humildes ficaram do meu lado. E a massa mais caidinha é o maior número. Então eu tinha mais de 400 soldados armados com faca que falou: paizão, que eles falavam desse jeito, a gente tá com você porque deve é. Aí aqueles outros já falaram: mas como que pôde, ele chegou aqui, todo mundo fica ao lado dele. Porque o que eu fazia? Eu ajudava, eu escrevia ofício. Você tá vencido. Sempre tive bastante noção de direito e essas coisas. Você tá com o tempo vencido, aqui você pega uma comutação, eu vou escrever aqui para você. Porque às vezes o juiz, o cara tem tanto processo que o juiz não entende os processos dele. Então eu precisava relatar aquilo de forma, ele cumpriu a pena até tal, escrevia. Então vamos lá. O senhor dentro do presídio pegava os processos dos presos, sim. aquelas pessoas que talvez que não tinham advogado. Sim. Estudava a pena que ele estava condenado e ali descobria os artigos, em quais daqueles artigos ele poderia ter um benefício para poder sair. Exatamente, né? isso. Então entregava para ele, entregava para o advogado dele, o cara fazia o pedido. Ou entregava para o meu próprio advogado, ele pedia e saía, porque o juiz não estava entendendo. Ele tinha direito à detração, ele tinha direito à comutação, ele tinha crime hediondo, mas tinha crime comum, ele tinha crime que era de uma pena maior que engoliu. Então eu colocava aquilo tudo, fazia aquilo tudo bonitinho e falava para o juiz. E tanto que dos meus processos, a minha esposa sabe disso, sou eu mesmo que faço as petições. Sou eu mesmo próprio que elaboro as petições e leva até o fórum e você pedindo, e despacho e deixa o juiz. E nisso tudo saí, pastor Arlen, em vez de procurar o Senhor, eu continuei no crime. Voltei e pior. Então a gente começa a entender que só isso de pegar uma pessoa, levar ele para o sistema, achar que você está punindo ele. Isso eu falo a nível de sociedade. A sociedade, ela está criando um gatilho, ela está criando uma bomba atômica, ela está enriquecendo urânio. Porque ela leva o cara é maltratado dentro daquele lugar, o cara a dignidade dele é arrancada, ele não recebe nada de bom, ele vai conhecer outras pessoas que vão ver a índole dele e vai falar: esse menino, ele tá no crime, mas ele tem a índole boa, ele é honesto, né? É estranho falar isso, que tem um cara honesto dentro da cadeia, né? Mas é o que acontece. Pessoas lá que são mais honestas do que pessoas que a gente pode imaginar. Você pode deixar qualquer coisa com ele, dinheiro, e quando você voltar lá, ele vai estar com aquilo para te entregar. É impressionante a gente falar isso, mas é a pura realidade. E as pessoas, nós que estamos ali como liderança, a gente começa a trabalhar esse lado da psique, que a gente começa a identificar quem são essas pessoas boas de você selecionar para vir pro crime. Sim. E desse jeito a gente saiu, continuei, aí me especializei e fiquei somente no tráfico. Tráfico, vendendo, refinando, vendendo. Falei: não, tá tudo certo. Né? Passei, ganhei aquele tempo da cadeia, foi para medida de segurança, voltei a ser primário novamente, como eu entendia tudo da justiça, falei: não posso continuar fazendo as coisas e correr o risco de ser reincidente, porque aí a pena vai ser maior. Porque quando você entende, porque eu já vi pessoas chegar na cadeia, aí eu cometi um homicídio, eu tinha um crime. Falei: meu querido, mas agora você vai pagar 3/5. 3/5? O que é 3/5? O cara chega lá sem saber o que é aquilo. Ele vai ter que pagar 70% da pena dele sem saber. Porque, na verdade, o intelecto dele, a escolaridade dele não permitiu nem entender. Ele está de paraquedas naquelas coisas, no crime e tudo. E nós não, continuamos nisso, fomos levados. Fui até o Rio de Janeiro, esse mesmo rapaz de São Paulo me apresentou o Ney da Rocinha, me apresentou o mineiro da Cidade Alta, me apresentou o português que era da Zona Oeste, do Morro do Fumacê, e ali eu fui conhecendo todos Morro do São Carlos, Roupinol do Morro do São Carlos, Coelho do Morro do São Carlos. Tô falando cara que eram os caras que nessa determinada época eram as lideranças do Rio de Janeiro, né? E eu tinha acesso a todos esses caras, Scooby do Morro do Macaco, todos esses traficantes. A gente teve ali cara a cara, tete a tete, igual está aqui eu e o senhor conversando e fomentando mais o crime. Então você fornecia para essa galera toda, então? Essa galera toda. Então, na verdade, a rede sua de negócios foi se estendendo para o Rio de Janeiro e você foi alimentando as favelas do Rio. Alimentando, né? As favelas do Rio com a intenção de entrar para o tráfico internacional. Que o nosso propósito, oh Deus, o senhor é maravilhoso, que não nos permitiu chegar, porque senão ia ser extraditado para os Estados Unidos e de lá nunca mais ia sair.
Mas o nosso interesse era montar uma empresa transportadora de mármore e colocar ali dentro num contêiner 5 mil, 30 mil peças e uma peça só daquela recheada com droga. Que a gente só precisaria de uma peça. Já havia feito tudo, era $50 mil, 1 quilo de cocaína nos Estados Unidos. A gente ia mandar para Miami, já tinha o contato em Miami para receber. Né, a gente estava arquitetando tudo no papel. Para a honra e glória do Senhor, Deus não permitiu chegar a esse ponto, porque ia ser um caminho sem volta. Um caminho sem volta. E eu entrei nisso. Aí comecei a trabalhar nas favelas, comecei a governar a minha rede de tráfico com mão de ferro. Porque nesse período, pastor, o diabo ele começa a te transformar numa máquina dele. O dinheiro, o poder e todas essas coisas, ele começa a te transformar num ser humano sem nenhum escrúpulo. Você não tem mais piedade de ninguém. Você já pensa assim, na minha cabeça o que eu pensava, eu vou morrer. Eu vou morrer na mão da polícia. Eu vou morrer na mão de algum inimigo, um invejoso, né? Porque nós não tínhamos inimigo declarado. Quem era doido de declarar guerra contra pessoas assim abertamente? Eu tô de guerra. E eu falo isso por prioridade para o senhor. Igual veja, eu tinha muita guerra. Eu não tinha guerra. Eu não tinha guerra, porque todos que tentaram entrar nesse processo de guerra, eles foram eliminados. O nosso projeto era bem simples. Então, é melhor se aliar a esses caras do que tentar ir contra eles. Era uma rede de braço de ferro, de mão de ferro para governar aquilo. E o Senhor olhando isso tudo. Nossa. O Senhor analisando isso tudo, falando, meu filho, até onde você vai? Meu filho, até onde você quer chegar nessa vida? E você chegou aí no topo, né? No topo. Esse rapaz, eu prefiro não falar o nome dele, ele conhecia o Abadia. Ele tinha um relógio com o Abadia, Juan Carlos Abadia. Deu para ele. Para o senhor entender aonde que o inimigo pode levar uma pessoa que é de Deus. O inimigo sabia, porque eu fui apresentado eu fui apresentado numa igreja quando eu nasci. Eu pertencia ao Senhor. A minha mãe me apresentou de bom grato. Tá aqui o meu filho que nasceu, eu apresento ele ao Senhor. Ele é do Senhor. Você foi consagrado. Apresentado, consagrado ao Senhor. Então, havia tudo isso. Continuamos, fomos para o Rio de Janeiro, trabalhando nisso, fomos comemorar uma grande festa. A gente havia adquirido um carro Mercedes-Benz. Então, o que aconteceu com isso tudo? A gente foi levando isso e fomos participar de uma festa. A gente, nessa festa, acaba por deparar com os militares do Exército. Foi onde a gente executou 2 capitães do Exército, né? São esse crime que eu respondi diretamente. E fugi. Daquilo ali, saí, comprei uma nova documentação, me escondi na Rocinha. Então, como eu já conhecia o dono da favela, cheguei para ele, falei, meu querido, deixa eu te falar, acho que eu cometi um grande problema aí, eu lembro como se fosse hoje, ele sentado jogando videogame, falei, cometi um crime, não tem problema nenhum não, pode ficar à vontade, você tá na sua casa. Falei, tudo bem, se você tá falando, passa mais tarde, o que acontece? O Exército vai lá. Vai te buscar. Aí ele manda me chamar e falou, cara, mas o que é isso aí? O que foi que você arrumou aí? Falei, eu te avisei quando eu cheguei aqui, você que não prestou atenção no que eu estava falando. Não, mas você não podia fazer isso. O que acontece? Nessa época, a Boca vendia R$700 mil por dia. Então parou o movimento da Boca. Aí eu comecei a entender hoje que era Deus pôr na mão, porque o mais certo era eles terem me matado, porque o crime não tem piedade, não. Sim. O crime não tem piedade. O mais certo, o que iria acontecer se fosse outra situação, iria me matar, falar, ele foi morto aqui no tiroteio, tira aquilo, acabou o problema, não tem exército, não tem mais nada, eliminou tudo aquilo que estava... Ou então te entregasse pra Ou eles. então entregar. Mas entregar ele não poderia porque ele ficaria feio com as outros criminosos. Entendi. Entendeu? Como é que ele vai entregar um outro criminoso? Não poderia fazer isso. O mais certo era me matar. Foi a hora que eu entendi que Deus começou a trabalhar. Esse cara optou por ficar do meu lado. Numa guerra contra o exército. Todo mundo sabe o poderio bélico do exército. Pra
sobe um major do exército e vai conversar comigo e com ele. Sozinho, o cara, um major do exército. A gente foi para a casa do NEM, entramos dentro da sala da casa dele, sentamos e começou a falar e perguntou, mas aí você pega, se entrega, tá, essas coisas. Eu falei, eu tenho que falar uma coisa para o senhor. Quando eu aceitei essa vida de entrar pro crime, eu sei que isso eu tô para matar ou para morrer. Eu não me entrego, eu não saio daqui. Eu só saio daqui carregado naquele saco todo preto. E aquilo ele ficou impactado. Até o NEM, na época, ficou impactado quando ele viu aquilo tudo. Falou, rapaz, mas como que você vai combater? Eu falei, deixa eu te dizer uma coisa. Eu tenho ali uma Mercedes SL 200. Você pode ficar com ela. Eu vou pegar alguns fuzis, algumas granadas que tem aí. Você pede os moradores para sair da rua, porque essa guerra não é dos moradores, a gente não quer. E eu sou um cara que eu sou bandido. Eu não me entrego, não, eu não ponho algema aqui, não. Aí, naquele momento, ele entendeu que eu não estava mais para brincadeira. Que não era só aquela coisa do cara que vai ali, vende a droga, é sempre pacífico, é sempre conversa, não fala gíria, porque eu nunca fui de falar gíria, sempre tive um palavreado mais formal, né, um modo de conversar formal. Ele falou, pô, eu nunca conheci o lado desse cara, de ver aquilo tudo. Esse major do exército desce e fala, então tá bom, o exército vai invadir. O NEM vira para mim e fala, cara, você tá disposto a isso mesmo? Eu falei, eu tô disposto. Se chegar o dia de eu morrer hoje, eu vou morrer aqui trocando tiro, eu não saio daqui. Ele pegou e falou, não, vou fazer o seguinte, eu vou te apoiar. Você pode ficar aqui e tá tudo certo. Mas eu sei que foi Deus que tocou na mente daquele homem, porque quando Deus se levanta do trono e dá uma ordem, até o diabo obedece. Às vezes a gente pensa, não, mas eu não posso compactuar, aquilo é do mal, não sei o quê. Deus, ele é o detentor, ele é o dono de tudo. Tudo que Deus manda acontece. Se Deus precisasse colocar o traficante para trabalhar ao meu favor, porque ele tinha feito uma promessa para minha mãe, ele coloca. É isso que a gente às vezes não entende, porque a gente lê a Bíblia, a gente deixa o cristianismo, a religião entrar dentro de nós e limitamos o poder de Deus. Eu comecei a falar isso com o senhor no início. Essa limitação que nós cristãos temos hoje de limitar o poder de Deus. Ah, eu tô com câncer no intestino. Ah, esse câncer ele é corrosivo, ele mata. Ele mata, sim, é verdade, é um câncer corrosivo. Mas para quem não conhece o poder de Deus. É verdade, pastor. Mas deixa eu te fazer uma pergunta só pra gente concluir essa parte. É o seguinte... Então, quando o exército invade a favela da Rocinha para buscar o senhor por causa do homicídio dos oficiais do exército, exatamente, o NEM da Rocinha coloca todo o exército dele para combater o exército, para proteger o senhor? Exatamente isso que aconteceu. Naquele momento ele falou, não, você é fechado com nós. E teve uma vez que o exército... nem fui eu que comprei as armas, eles falaram que fui eu, já comprei e paguei. Se eu arredar de novo, eles vão pensar que eu tenho muito medo. E como assim, os outros que trabalhavam já ali, eu era muito querido pelos outros soldados, só que eles estão esperando a ordem do chefe máximo ali da favela, do NEM no caso. Todo mundo, cara, que desenrolo, que isso? Passou, tem um lugar que chama Cachopa, que é uma rua que sobe, ela é bem apertada, ali tinha mais ou menos uns 300 homens, fortemente armado, com FAP 75mm, são bazuca que racha casco de navio, armamento desertinho, pistola .50 para bater helicóptero, aeronave, munição de titânio para furar caveirão, porque o poder bélico da Rocinha é um dos maiores poderes bélicos do Rio de Janeiro. Sim. Então o que acontece? Tudo aquilo ficou ao meu favor. E o exército fez essa operação, não conseguiu nos prender, houve troca de tiro, confronto, todas aquelas coisas. E eu fiquei lá, ele falou, Wagner, eu quero te convidar para você trabalhar na minha segurança. Porque ele viu a disposição naquele dia. Falou, esse cara, ele tá para matar ou para morrer. Esse cara, ele não tá com medo de nada, não. Eu preciso que ele fique aqui para me ajudar, porque eu também tô num problema. Na época, ele era um dos caras mais procurados do Rio de Janeiro. Fez aquela voo panorâmico de helicóptero, aquilo chamou muita atenção das autoridades. E tentaram prender ele diversas vezes, né? Diversas vezes. Então, diversas vezes a gente estava sempre um passo à frente daquilo que a polícia ia fazer. E eu comecei a implantar a ideia neles, dele arrumar sósia, usar a tática igual usava Saddam Hussein, Muammar Gaddafi. Então a gente vinha com tática, não, você vão achar alguém aqui parecido, a gente manda fazer uma plástica, ele fica num lugar, você fica em outro. Depois, quando ele estava lá, a gente tentou forjar a morte dele, saiu os ônibus para ir pro cemitério, comprou o laudo, tudo. Isso tudo tem aí na internet, você pode ver. Depois não deu certo, descobriram que ele estava vivo, né?
E outra coisa, ele é um cara que é temente ao Senhor. Sim. Ou se chegasse lá para pregar, aceitava, ouvia a palavra, se intitulava cristão, né? Que ele podia se intitular, mas eu vejo que isso é um grande passo. Fica próximo de Deus, trabalhar na vida dele, que Deus o abençoe, né? E cuide dele, da família dele, de todas essas coisas. E houve ali essa operação na polícia, troca de tiro e tudo isso, eu continuei ficando na Rocinha, e ele falou, o negócio é o seguinte, eu já vou te dar agora, você já pode começar a vender a maconha, e você só não pode vender dólar, mas o peso é tudo seu. Então eu cheguei lá, e o que acontece? Onde a gente chega, sempre ia acontecendo alguma coisa, isso na vida errada. Então eu trago isso para os dias de hoje. Se a gente é cristão, embaixador de Cristo, aonde nós colocarmos a planta do nosso pé, alguma coisa tem que acontecer. Pessoas têm que ser curadas, pessoas têm que ser transformadas por aquilo que Deus colocou. Porque outrora, quando nós trabalhávamos para a criminalidade, as coisas aconteciam. E agora que a gente trabalha para o máximo dos máximos, que se chama Yeshua HaMashiach, tudo tem que acontecer, tudo tem que mudar. Jesus, ele é uma bomba, onde ele cair, tudo tem que ser danificado, mas de uma maneira aqui dentro, danificado para que a gente entenda que ele é detentor de tudo, que nós estamos debaixo da autoridade desse Deus maravilhoso. Eu creio nisso aí, pastor. Mas, pastor, deixa eu fazer outra pergunta aqui, só para entender. Durante a sua função de segurança do NEM da Rocinha, ele teve alguma prisão enquanto o senhor comandava a segurança dele? Não, de maneira nenhuma, né? Como eu comecei a explicar ao senhor, Deus nos dotou de uma inteligência. Então, cada dia dormia numa casa, passava para fazer só visitas periódicas à mulher, que é uma comunidade que tem 110 mil moradores, todos aglomerados em várias casas. Um cara que tratava muito bem todas as pessoas, fornecia remédios, depressões, fornecia material para as pessoas construírem ali seus puxadinhos. Então, tinha livre acesso em qualquer lugar da comunidade. Todo esse período que eu estive lá, ele nunca foi apanhado, nem sequer teve a vida assim correndo risco, né? Primeiro também porque a gente começou a adotar um sistema de pagar para saber quando ia haver a operação. Então, já quando ia haver a operação, a gente evitava, antecipava tudo aquilo. Tudo aquilo. Aí depois eu falei para ele, eu não quero ficar mais aqui. Eu vou sair daqui porque eu não aguentaria também aquela vida só de comunidade. Então, quando deu aquele certo tempo, ele, não vai. E eu me mudei para a cidade de Petrópolis. E fui para lá, assumi o tráfico lá também. Conhecia um outro rapaz que ele era uma liderança do Comando Vermelho. Ele teve, na verdade, quando formou o Comando Vermelho dentro de Ilha Grande, e com o Rogério Legrug, ele teve com aqueles presos políticos, então ele veio dessa fundação do Comando Vermelho. E ele me deu de bom grado, porque ele gostava, a assumir o tráfico ali, aonde que ele era dono. Então eu assumi a cidade de Petrópolis também, comecei a traficar, a fabricar, a vender. Então o senhor sai da comunidade da Rocinha e vai para Petrópolis, e ali o senhor começa novamente a organizar. Novamente organizar. Aí começa tudo novamente. Policiais sanguinários que tinham lá querendo me matar, e eu continuei traficando. Aí, e o exército estava atrás de você ainda? Tava. O exército. Aí isso que aconteceu. Eu vi um carro, eu me sentia coisa, pedi para puxar aquela placa, era um carro do exército. Eu mudei da cidade no mesmo dia. Me mudei para Teresópolis, uma cidade vizinha. Eles não me abastando, porque começou. Aí, nesse meio tempo, eu fui encabeçado na lista do primeiro programa da Secretaria de Segurança Pública de Minas Gerais. Lista dos 10 mais procurados. Eu encabeço aquela lista. Foi a primeira vez que saiu esse programa, né? Então, vim na lista ali dos pioneiros. E também mais um cartaz oferecendo 5 mil de recompensa no Rio de Janeiro, por eu já ter me associado ao NEM da Rocinha. Então eu fiquei como segurança dele na Rocinha. Então a Secretaria de Segurança Pública do Rio de Janeiro lança um cartaz com uma recompensa em dinheiro por informação e pelo paradeiro também. Aí o cerco começou a apertar bastante, porque o senhor está diante de um homem que é o único ex-criminoso que foi procurado em 2 estados da federação. Como mais procurado. Como mais procurado em 2 estados da federação. Então a situação foi apertando. Até um dia eu fui à igreja.
Aí começa a se lembrar, meu Deus, tudo tá muito complicado, eu não tô aguentando. Porque o cerco começa a apertar. Começa a apertar. Eu vivendo com documento falso. Sim. Comprei uma documentação, assumi aquele nome. Então eu tenho vários vulgos. Eu sou conhecido como Vaguinho, eu sou conhecido como Português, porque eles sabiam que eu já morei em Portugal uma temporada. Eu sou conhecido como Reginaldo, eu sou conhecido como Marcelo, eu sou conhecido como Jean Carlos. Eu tenho isso, todos esses documentos tem na internet. Mas qual era o vulgo que se tornou mais forte dentro da sua trajetória toda no crime? Reginaldo. Reginaldo. Com esse nome de Reginaldo, realmente ele era um nome temido no estado do Rio de Janeiro. Eles me chamavam de Regis ou Reginaldo. E eu não tinha essa percepção, porque a gente vê, às vezes, o cara na criminalidade, ele adora que a pessoa fale o nome dele, né? Pra mim já era o contrário. Eu não queria ter nome nenhum, eu queria chamar qualquer coisa que alguém imaginasse que eu era. Pra mim aquilo tava ótimo, porque aquilo não me limitava aquilo a um X9 me entregar ou qualquer coisa. Então não me interessava ter nome ou ter fama, não. Minha intenção era lucro. A minha intenção era ganhar o dinheiro com isso tudo. E foi apertando, eu mudei para a cidade de Rio das Ostras. Não parava, não podia parar. Aí só vai entendendo a carga. Aí quando a Bíblia diz que aprendei de mim que sou manso e humilde, porque meu fardo é leve, meu jugo ele é suave. Eu carregando um fardo do inimigo que eu tava igual, meu Deus do céu, carregando o mundo nas costas, foragido, procurado, guerra com a polícia do Rio, disputa de tráfico. Houve um dia, no dia do meu aniversário, eu construí uma casa muito grande na cidade de Petrópolis. Ela foi até embargada pela justiça, né? Eu perdi essa casa dentro de um condomínio e a polícia vai lá no dia do meu aniversário para me matar. Eu entro numa troca de tiro com a polícia e fujo de lá. Quando fui descobrir, um traficante da cidade pagou a polícia R$70 mil para poder me matar. Então foi algo arquitetado para matar? Arquitetado para poder me matar. Deus, mais uma vez, deu o livramento. E como é que você descobre isso? Deus! A minha irmã cristã, ora, ela é de uma igreja, uma denominação que eles são voltados para a revelação, eles gostam da busca de monte, essas coisas, são pessoas que são voltadas. Ela disse, hoje eu estou fechando a sepultura do seu irmão. Ela me ligou quando ela falou isso, eu falei, opa, fechando a sepultura, eu conheço Deus, eu posso estar aqui afastado, estou aqui fazendo tudo de errado, mas eu conheço quem é Deus. A minha mãe me ensinou quem é Deus, o que ele pode fazer, ele é dono de tudo. O que acontece nisso? Quando chegou esse carro, eu já estava esperto. Eu nem esperei eles descer. Eu saquei de uma arma, apliquei vários disparos por cima desse carro, entrei para uma mata, dali já saí para outro lugar, fui parar mais próximo, mandei o caminhão, pega a mudança. Já saí dali e fui parar em Rio das Ostras. Comprei outro documento, falei, vida nova. Chega em Rio das Ostras, ali eu estava cansado já. Porque nesse período disso tudo, ele durou 4 anos foragido. São 4 anos de uma guerra intensa dentro de mim, sem família, sem poder ver meu outro filho. Eu tenho um filho mais velho, sem poder ver meu filho, sem poder ter contato com a minha irmã, com meus irmãos, sem poder ter contato com ninguém. Então aquele fardo, por mais que o cara seja casca grossa, igual costumam se dizer, vai chegando uma hora que aquilo aperta. E cansa. Não tem ninguém que suporte aquilo. Eu vou para a cidade de Rio das Ostras e eles montam uma mega operação. Porque eu comecei a trabalhar com eventos lá. Comprei uma produtora de eventos para mim. Eu sempre gostei muito de empreender. Vou comprar uma produtora de evento. Encontrei um cara na rua falando sobre evento. Eu entrei na conversa. Não, mas é isso. O que você precisa? Ah, não, mas porque a gente já faz show, eu preciso de um dinheiro. Eu falei, eu tenho. Comecei a trabalhar, um cara tranquilo, um cara trabalhador, né? Porque eu sempre tive esse entendimento também que eu não podia só viver com pessoas do crime, porque pessoas do crime iam me trair, pessoas do crime, quando a cabeça dele tivesse a prêmio, ele ia me entregar. Então eu conheço todo a essa ética do crime, porque às vezes eles pregam, eles são verdadeiros fariseus, eles pregam aquilo que ele não vive, não que você não pode caguetar, que você não pode isso, não pode aquilo. Manda a polícia pegar ele e apertar o dedo dele com alicate. Manda apertar a orelha dele com alicate pra você ver se ele não leva lá na porta de sua casa. Entendeu? Te dá seu CPF, seu RG, número do seu título, número do seu PIS. Sim. Eu já sei que isso funciona assim, mas tem pessoas, eu vejo, eu trabalho com meninos,
Eles são iludidos. Eles acreditam que aquele ideal do crime é uma coisa verdadeira. Aquilo eu não posso entregar meu parceiro, eu não posso fazer isso. Isso é tudo mentira. Isso tudo é mentira. Eu falo como ex-criminoso, com prioridade, tenho bagagem e prioridade para falar isso. Isso aí é uma verdadeira balela, entendeu? Na hora que o cerco apertar, vai te deixar para trás. Então você tem que entender isso também quando você tá, para você ser um cara arisco e ligeiro e fugir disso tudo. Vou para Rio das Ostras, vou preso. Nessa operação que a polícia faz. Eles fazem uma operação e descobriram que eu era praticante de slackline na praia, descobriram que eu estava com isso, fizeram a operação, foram me cercando, me prenderam. Me levam para o Rio de Janeiro, eu vou para o presídio de Bangu, passo lá algum tempo, chega uma ordem da Secretaria de Segurança Pública para me transferir para Minas Gerais. Eu retorno, venho para a cidade de Juiz de Fora. Cidade de Juiz de Fora, vou para a penitenciária de segurança máxima que tem lá e começo toda essa trajetória. E lá eu vou vendo pastores pregando. E havia ali 2 amigos que eram muitos amigos, são meus amigos. Um havia se convertido. E eu conhecia ele, na verdade ele era um menino que resolvia tudo para mim. Eu conhecia ele muito bem. E eu pensei, esse cara enlouqueceu. Esse cara se tornou gentil. Esse cara se tornou um cara que ajuda todo mundo. Esse cara não altera mais o tom de voz. Esse cara vive bem com a esposa, com a família, com todo mundo. Você conhecia ele antes? Eu conheci ele antes. Não, ele era... Eu falei, cara, esse cara foi muita cadeia que chegou pra ele desse processo, ele enlouqueceu. Aí quando você chegou lá no presídio, já tava mudado? Já era mudado. Falei, eu vou mandar um telefone. Ó, deixa eu te falar, Wagner, eu não pego telefone não, irmão, eu tô dirigindo o culto aqui. Você não quer telefone na cadeia? Falei, deixa eu descer amanhã pra me ver isso de perto. Não, cara, eu fui. Eu já tinha pago pra ele poder fazer o laudo de doido, ele ficou internado aqui, perto da Dutra. Aqui tem um lugar que é pra pessoas que têm problemas psicológicos. Eu me esqueci o nome do lugar agora, perto da PAN. Eu já havia pagado pra ele vir pra cá. E ele já tava todo o processo. Ficou 1 ano algemado na cama. 1 ano dentro do hospital psiquiátrico. E já ia pegar o laudo de doido. E ele conheceu Jesus e desistiu de tudo. Então ele volta pro sistema? Ele volta pro sistema e fala, eu vou pagar até a última gota. Falei, tu tá maluco? Tu tem que pagar mais 14 anos. Ele falou, eu pago 30, mas eu não faço. Eu falei, ele endoidou mesmo. Esse cara enlouqueceu mesmo. Olha que coisa. Mas aí era aquilo, o plano de Deus. E comecei a observar. Falei, e ele era um cara, vamos dizer assim, conceituado no crime? Era cara conceituado, andava comigo, o menino que foi, tá no mesmo processo que eu das mortes dos capitão. Foi preso primeiramente também, foi preso lá na Rocinha. Entendeu? Desceu lá pra baixo, foi preso lá na Rocinha. Quando eu chego, eu deparo com o cara dessa maneira, totalmente transformado por esse poder de Deus. Aí você fica doido, né? Eu fiquei, aquilo deu um nó na minha cabeça. Eu falei, eu não tô Porque você voltou pro presídio achando assim, vamos comandar de novo. Já vai começar agora tudo de novo. Porque minha vida sempre foi assim, de cai, vai lá e vamos começar de novo. E quando você vai pra esse presídio, você sabe que os parceiros seus estavam lá, você fica mais fácil. Não, tá tudo mais fácil. Aí quando você chega lá, você vê o cara totalmente transformado. O cara era o pastor, meio cair endemoniado, a gente ia tirar ele lá do pavilhão pra levar ele lá em outro pavilhão pra orar pelas pessoas. Que loucura. É só Deus mesmo fazer isso. Eu falei, meu Deus, o que é isso? Aí você foi lá pra ver, Wagner? Não, eu falei, me leva pra mesma cela dele. Vixe. Me põe lá na cela junto com ele. Eu tenho que ver isso de perto pra me entender. Chego na cela, eu com o telefone, o cara nada. Tu imagina você com o telefone pra você ligar pra sua família? Ô, mas liga aí, cara, pra sua família. Não, cara, não vou fazer isso não. Deus não agrada, não. Eu sou o pastor daqui, eu tenho que ser exemplo. E eu com o telefone falando, falei, meu Deus, acho que ele se remede alguma coisa. Eu não queria achar a explicação lógica. Dentro de mim eu queria achar essa explicação de era algo. E ele começa a falar de Deus, ele começa a falar como ele mudou. Ele gostava de fumar uma maconhinha, ele já não fumava mais. Eu sei que ele era doido por fumar um baseadinho, não fumava mais. E eu falei, meu Deus, o que tá acontecendo com esse cara? Esse cara tá ficando... E o cara naquela paz de espírito, todo mundo chamando ele chama Davi, o Davi pra cá, pastor Davi, porque aí o preso já promove logo no cargo eclesiástico, pastor Davi, pra lá, pastor Davi, meu Deus, mas o que é isso? E ele começa a falar, vamos ler a Bíblia, sabe o que é legal pra você? Você começar a ler o livro de provérbio tem 1 até o 31, todo dia você lê um provérbio. E você já tava dentro da cela com ele? Dentro da cela com ele. Fala com a esposa dele na visita,
Traz uma Bíblia pro Wagner. Então vem com aquela bibliona bonita, coisa mais linda, as páginas douradas. E eu começo ali a folhear o livro de Provérbios. Provérbios 1 no dia 1º, Provérbios 7 no dia 7. E aquela sabedoria começa a vir. Ele falou, não, você lê o Provérbios e lê também um evangelho. Eu falei, você quer saber de uma coisa? Eu vou ler essa Bíblia toda. Eu voltei lá para Gênesis e comecei. Gênesis vai, números, e comecei a entender aquilo, a genealogia, passando pelas histórias de José. Falei, rapaz, eu conheci esse Deus só de ouvir falar. Quando eu mergulhei na palavra, pastor Arlen, ali eu não teve jeito mais para minha vida, não. A palavra, ela é a voz do próprio Deus. Então, aquilo quebrou porque a minha resistência com o evangelho era religiosidade. É o problema. É o problema. O senhor entende que era isso? Meu problema não era Cristo, nunca foi. A maioria das pessoas afastam de Deus por causa da religiosidade, por causa assim, do fardo da própria igreja. O fardo que na Bíblia não fala que você tem que carregar. Então, como Deus me deu aquela oportunidade, olha para o senhor entender. Deus precisou me colocar dentro de um calabouço. Eu tive toda a oportunidade de estar aqui fora, de ler a Bíblia, eu li vários livros, eu sempre sou amante da leitura, então perdi tempo em ler Dostoiévski, perdi tempo em ler Tarsila do Amaral, perdi tempo em ler Monteiro Lobato, mas não li a Bíblia. Quando Deus me leva dentro de um calabouço e fala, hoje eu vou te aplicar a palavra. E eu começo a ler aquela Bíblia, começo a ler aquela Bíblia, começo a ler aquela Bíblia. Falei, não existe isso. Jesus é uma coisa simples. Jesus é uma coisa suave. Jesus, ele é o cara que estava ali ajudando. E Jesus, ele já entendeu que os homens falham mesmo. Ele levantou reis, ele chamou outros. Todos começaram bem, mas um dia falaram, porque o evangelho que foi apresentado para mim é que eu teria que ser o cara que eu não poderia nunca mais errar. Então eu falei, eu não dou conta de carregar esse fardo. Como a gente tem entendimento que ninguém vai dar conta. Sim. Isso me afastou do evangelho. Sim. Deus começa a me levar nesse profundo da palavra. E nesse tempo também traficando uma droga lá de dentro, porque sabe como é que é, né? Que ele não pode parar, mas aplicando a palavra. Mas aí a palavra de Deus é como uma espada de dois gumes, né? Exatamente. Quando você abre ali o livro, a palavra, e começa fazer a leitura da palavra, ela vai entrando no seu coração e ela vai penetrando, porque a palavra de Deus, ela é revelada. Né? Por isso que a palavra do Senhor diz que a palavra do Senhor, ela se renova a cada dia. Manhã, a cada dia. Sim. Ela tem um renovo. Então foi isso que aconteceu com o Senhor. Então a convenção do Senhor, pastor, começou então dentro de um calabouço, dentro de uma prisão, através desse amigo seu, né? Que o Tauro era do crime, e hoje se encontra cuidando de pessoas, e ali ele te dá uma Bíblia de presente, e nessa Bíblia você cai pra dentro. Cai pra dentro da Bíblia, cai pra dentro do culto, aí já começou, ele fazia o culto dentro da cela, então tinha que ficar ali, ele não, canta um louvor, e aí Deus começa a trazer à memória tudo aquilo da escola dominical, quando você era criança. Aí te lembrou lá no início? Não, voltou lá no início. Minha mãe era viva ainda, eu passo no telefone, mãe, tô indo pra igreja, ela falou, você é de Cristo, eu já te falei, só você que não quer ver. Foi a resposta que ela me deu. Olha pra você ver, Deus poupou sua vida até aquele momento. Né? Falou assim, você é de Cristo, só você é a única pessoa que não sabe ainda. Não, mãe, mas é complicado, fui condenado. Falei, eu vou aceitar esse Jesus. Saí um dia pro Banho de Sol, tinha um pastor Luiz Borges, um homem de Deus. Hoje trabalha na rua, tem projeto na cidade de Juiz de Fora. Fala, rapaz, você não pode fazer o que você tá pensando em fazer, não. Eu pensando em tirar 2 vidas. Falei, rapaz, como é que esse cara tá sabendo disso? Passei direto, fingi que nem escutou. Ele me chamou novamente. Falou, mas o que eu tenho que fazer? Ele falou assim, levanta sua mão. A mão não posso aceitar Jesus, não. Você falou, não, dá um passo e deixa o resto acontecer. Aí eu levantei minha mão aquele dia. E aceitou Jesus. E aceitei Jesus. E aquele homem começou a falar. Dali eu comecei a louvar, a pegar com o Senhor. Aí esse mesmo amigo que era o pastor começou, não, você vai dar aula. O diretor falou que o Wagner dando aula de estudo bíblico no Banho de Sol, eu vou ter que ir lá assistir isso. Sentado, todo mundo sentado, falando da palavra, vinha as revistinhas da rua de lição bíblica da escola dominical e a gente fazendo a obra. Então daquele dia que você aceita Jesus,
Você volta para Jesus, Sim. né? Você reconcilia. A sua vida começa a ser toda transformada. Aí eu falei, Deus, mas eu preciso de um sinal. Condenado, tomei nesses homicídios 32 anos, mais um monte de processo para responder. Vai um pastorzinho lá, Deus falou, eu vou te mostrar que eu sou Deus na sua vida. Passa 15 dias, minha cadeia cai pela metade. Isso, cara. Pela metade. E eu mostro pro senhor no meu processo. Eu recebi 2 anos no homicídio. Um homicídio triplamente qualificado. Deus começou a pôr a mão. Comecei a ser absolvido de tudo. Processo meu sumiu em outros lugares dentro da delegacia. Aí eu vi o poder de Deus, porque eu pedi a Deus. Falei, Deus, se o senhor me der essa resposta, eu vou fazer um voto com o senhor. Eu saio daqui, desse lugar, e eu vou servir o senhor até o meu último suspiro. Eu tenho palavra, o senhor sabe que eu tenho palavra nessa porcaria de crime, eu não vou ter palavra com o senhor? Ele falou, eu posso fazer isso. Nossa. Eu posso fazer isso. E o senhor contando essa história, me remete a uma palavra de Deus que diz que aquele que aceita Jesus como único e suficiente Salvador, todos os seus pecados são lançados no mar do esquecimento, e eu não vos lembreis mais. E essa palavra se cumpriu ali. Se cumpriu. Quando os processos começam a cair todos, quando você começa a receber as suas absolvição, porque às vezes você está nos ouvindo e você acha que a pessoa ela comete um crime, né? Qualquer pessoa, do livre-arbítrio é para todos, né, pastor? Não. Mas, e ela tem que pagar até o final, realmente, eu acho que existe a lei da semeadura, né? Que diz que tudo que você planta, você tem que colher. Mas em Romanos 9, tem uma palavra que diz o seguinte, que eu, o Senhor, tenho misericórdia de quem eu bem entendo ter. E ponto. E acabou. Quando eu pego essa palavra, pastor, ali eu vejo, assim, cara, a decisão tá na mão dele. Sim. Quem ele absolve, quem ela condena, quem ele faz descer a sepultura ou subir dela, isso é Deus. E eu vejo essa graça do Senhor, de Jesus Cristo, que veio sobre a vida do Senhor. Sim. Porque quando ele libera o Senhor, né, legalmente, porque aí já não tem mais compra de nada, porque aí já não tem mais, vamos dizer assim, apoio por fora, aí é o Senhor mesmo agindo em providência da sua vida. Não é isso? E é extraordinário, pastor. Por que acontece? Deus, eu falei, Senhor, eu sou procurado. Então eu tinha aquele receio. Agora, abrir mão do tráfico, abrir mão das coisas, eu vou morrer. Deus falou, sou eu que te guardo. E eu tento ela vou transferido no finalzinho da caminhada, continuei. A gente fala assim, eu cumpri a minha pena, eu estudei lá dentro, eu fiz Enem, então eu tenho muitos dias de remissão. Não foi assim não, eu passei por rebelião, eu passei por morte, eu passei por humilhação, a minha família foi humilhada, porque para chegar até aqui, tem essa aparência de que eu tô aqui bem vestido, bem trajado para a honra e glória do Senhor, mas eu levei tiro de borracha, eu fui esculhambado, eu fui pisoteado, eu fui humilhado. Claro, isso vai pagar? Não vai pagar, mas eu sofri o dano. A Bíblia diz em Provérbios que o homem que endurece a servir, é necessário que ele sofra o dano. Eu sofri o meu dano. Sim. Eu sofri o meu dano. Não foi simples para poder estar aqui. Foi o Senhor quem me sustentou, foi o Senhor que sustentou minha família. Deus me deu uma estrutura de uma família, minhas irmãs são cristãs, me visitavam. Meus irmãos sendo policiais entravam dentro do presídio para me visitar. Então eles sempre me apoiaram e acreditaram na minha história, nessa mudança, para poder estar até aqui. Pastor, que história maravilhosa. Muito bom ouvir o senhor e saber que hoje se tornou um grande homem de Deus. Foi uma honra pra gente estar aqui, ouvir sua história, ouvir seus testemunhos de vida. Eu tenho certeza que tem muito mais. Nós vamos ficar nesse podcast, nós vamos ficar aqui o dia todo contando, né? E hoje, para mim ter conhecido a sua esposa, o seu filho eu já conhecia, é um menino abençoado. E hoje eu vejo, assim, como Deus foi galardoador em te presentear com tantas bênçãos da forma que ele abençoou o senhor. Muito obrigado pela presença do Senhor. Mas antes de encerrarmos o programa, eu gostaria que você deixasse uma pequena mensagem para aquelas pessoas que estão nos ouvindo. Deixa, né? Fica à vontade. Amém. Para vocês, nossos amados ouvintes, a palavra do Senhor diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Você que ouve, que está aí em qualquer lugar e vai participar e vai ouvir esse podcast, começa a entender que o Senhor, ele é poderoso. Quando eu comecei do início, eu sempre vou pregar essa bandeira. Não limite o poder de Deus àquilo que sua mente humana pensa. Deus é muito mais do que pensamos. A Bíblia diz que é impossível se contar os anos de Deus.
Então é quando você achar que está num problema, que você está numa dificuldade, que não existe mais solução para isso, lembra que tem um Criador, procura esse Deus, dê uma legalidade para ele trabalhar na sua vida. Tudo isso que aconteceu foi a legalidade que eu permiti do Senhor trabalhar da minha vida. Só acrescentando, hoje eu sou formado em gestão de segurança pública e privada. Eu posso dar aula para agentes penitenciários. Olha pra você ver. E agora eu estou cursando a faculdade de Direito, que era um sonho que eu achei que ia morrer pelo tempo. Mas Deus falou, os sonhos daqueles que servem ao Senhor jamais morrerão. Jamais morrerão. Glória a Deus por isso. Pastor, uma honra receber o senhor. Que Deus abençoe o senhor, o seu ministério, a sua família. E a porta está sempre aberta quando o senhor quiser vir aqui, beleza? Amém. Estamos encerrando mais um podcast. E você que está aí nos ouvindo, né? Escute essa história, aprenda um pouquinho, compartilhe esse vídeo, né? Manda para muitas pessoas que precisam ouvir esse testemunho. Porque assim como Deus fez na vida do pastor Wagner Neves, né? Um homem que andou na criminalidade, mas hoje ele é servo e soldado do Deus Altíssimo. Ele também pode fazer na sua vida e na vida de muitas pessoas que você conhece. Então compartilhe esse testemunho, mande essa história para quem você acha que precisa ouvir esse testemunho do pastor Wagner Neves. Amém? Vocês ainda vão ouvir falar desse nome. Vocês ainda vão ouvir Deus exaltar esse nome como já está exaltando. Amém? Deus abençoe a todos vocês. Até a próxima, se Deus quiser. Glória a Deus.